E fala, peculiares, tudo bem com vocês? Eu sou o Cris e hoje a gente vai falar sobre cinema. Eu trouxe para vocês uma análise principalmente histórica, mas também do cinema, sobre um filme muito bacana e muito importante para o nosso cinema nacional, ou seja, o cinema brasileiro, que é o filme Nise, o Coração da Loucura. Enquanto você assiste então aí o trailer, eu vou falar um pouquinho sobre a sinopse que eu escrevi sobre esse filme. Todas as referências estarão na descrição, como sempre, e hoje, como eu sou metido, eu vou utilizar um artigo que eu mesmo escrevi como referência principal desse vídeo, que também vai estar referenciado na descrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre arte, história da arte, cinema, análise, crítica, já segue a gente aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você está gostando do conteúdo, beleza? Então vamos lá. Enquanto passa o clipe, o docudrama dirigido por Roberto Belliner apresenta para o espectador o drama de uma médica psiquiátrica brasileira que na década de 50 do século XX não mediu esforços para cuidar dos pacientes com transtorno mental, dedicando seu trabalho em desenvolver pesquisas, trocas de experiências para propor tratamentos mais humanizados. Utilizou a arte como ferramenta para ajudar seus pacientes a serem livres, para experienciar a criação e desenvolver a sua poética a respeito da vida. O cinema é capaz de criar pela imagem em movimento e representar a partir da técnica inerente à arte uma leitura imagética, informativa, reveladora de um determinado momento histórico e de uma determinada realidade. O filme possibilita conhecer que ainda no Brasil dos anos 50, os tratamentos para pacientes com transtorno mental eram pautados na lobotomia e no eletrochoque. Tratamentos esses que tinham como objetivo deixar os pacientes mais calmos, como em uma espécie de transe, de uma forma muito invasiva. A comunidade médica psiquiátrica da época praticava esse tipo de processo. Era muito difundido e incentivado a prática desses que eram considerados o futuro da psiquiatria para doenças como a esquizofrenia, contexto retratados nas cenas iniciais do filme. A médica Nise da Silveira foi transferida para o setor de terapia ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II por se manifestar contra os tratamentos agressivos praticados na época. Sua transferência para um setor então abandonado pelo hospital, uma espécie de castigo e uma forma de isolá-la do restante da comunidade médica, limitando assim suas atividades enquanto psiquiatra. Foi entregue a ela um setor depredado e esquecido para desenvolver o seu trabalho. Tal situação levou a personagem histórica a utilizá-la como uma oportunidade para pesquisar e desenvolver métodos mais humanos e eficazes de tratamento para a esquizofrenia e outros transtornos mentais de seus pacientes. Então, esse é o filme. É um filme muito interessante. Eu assisti algumas vezes e já faz algum tempo. Mas esse filme ele é principalmente um gatilho, um norteador para todo o meu trabalho de pesquisa posterior. Então, ele é muito importante para mim. Ele é muito um filme assim que eu guardo no coração e na lembrança. Foi muito impactante ter assistido. Então, vale muito a pena. É cinema brasileiro de qualidade. E agora, depois dessa breve introdução, eu vou passar por alguns pontos que eu acho importante ressaltar na minha análise do filme. E o primeiro deles é sobre o estilo que é utilizado para construir esse filme, que é o docudrama. O diretor, Roberto Belliner, ele vai escolher essa linguagem que ela se aproxima tanto do documentário, ou seja, do registro documental, quanto do drama. O Roberto Belliner ele vai utilizar a biografia da Nise da Silveira para construir esse filme. Então, ele está tratando ali de um personagem histórico. Então, por isso, ele tem muito cuidado sobre os fatos, a ordem dos fatos e como as coisas vão acontecer na tela. Porém, ele não se preocupa tanto com narrar os fatos de forma tão precisa e também com as caracterizações, né? Quem faz a personagem da Nise da Silveira é a Glória Pires, muito bem no papel, inclusive, gostei muito da atuação dela, porém não existe essa necessidade de uma caracterização tão fidedigna. Existe uma caracterização, mas você não fica igual naqueles filmes americanos, por exemplo, você fala assim, nossa, é a pessoa, não tem essa necessidade. Então, é feito de uma outra forma que eu acho mais interessante do que essa tão
tão assim, é a pessoa, e usar computação gráfica e tudo mais, eu acho que não é necessário, principalmente nesse caso. E ele vai utilizar, então, o drama junto com justamente para trabalhar esses personagens, para trabalhar essas narrativas de uma outra forma. Então, não é cinema documental, porque não são imagens dos acontecimentos reais, é uma releitura dramática dos acontecimentos, o que também agrega na história, no contexto, no filme, é uma narrativa assim mais fluida. Então, para você que não curte muito documentário, não se preocupe, esse filme não pretende ser ele pretende ser um docudrama. Então, ele é muito gostoso de assistir, muito leve, muito fluido, e eu garanto que você vai gostar. Agora um pouco sobre essa ideia de cinema como entendimento histórico. Dentro da história, da historiografia, a gente vai ter vários filmes, né? Então, portanto, o cinema, participando dessa ideia de entendimento histórico. Porém, voltando lá para a ideia do docudrama, algumas vezes fica muito limitada essa questão do documentário. Então, o documentário seria um registro histórico e o filme o filme que não é documental, né? Então o drama, o suspense e outros gêneros de filme que não tem essa característica documental, portanto são ficção, eles não entrariam nessa discussão de cinema com entendimento histórico. Porém, a partir de um teórico que eu usei para construir esse pensamento e esse artigo, que é o Robert Rosenstone, ele fala que todo filme, mesmo que ficcional, ele faz parte de um contexto histórico, seja para demonstrar a realidade daquela sociedade ou para contrapor a realidade daquela sociedade. A função não importa tanto. O que importa esse filme ele está localizado em um tempo histórico e ele está localizado em um contexto social. Portanto, ele também é histórico. Seja de forma crítica ou somando ao pensamento da época. No caso do docudrama do Roberto Bellinger, O Nise e o Coração da Loucura, é ainda mais interessante, pois ele usa essas duas linguagens, essas duas vertentes para discutir a questão dos acontecimentos, dos fatos históricos. Então, é muito interessante essa relação. E daí, também outro autor que a gente usa é o Marc Ferrot, que também vai falar sobre essa relação do filme como entendimento histórico e do filme e história. E por fim, eu gostaria de ressaltar a questão da mediação. A Anísia da Silveira, ela é conhecida e muito reconhecida, ela é considerada aí a matriarca, a pioneira da terapia ocupacional no Brasil, porque ela vai participar ativamente do processo de reforma psiquiátrica, que é um processo histórico muito importante para a psiquiatria no Brasil, onde vai se discutir a desospitalização dos doentes mentais, onde a gente vai ter a criação dos CAPs, por exemplo. Se você conhece os CAPs, você vai reconhecer que ela teve um papel importante nessa construção de reinserção social, de pensar o doente mental como um cidadão. É estranho dizer isso, mas na época não se pensava o doente mental como um cidadão. Ele não era convidado a participar da sociedade. Esses hospitais, eles funcionavam quase como prisões, onde as famílias elas colocavam os doentes lá, as pessoas com doença mental lá, para que elas fossem realmente excluídas da sociedade, não participassem da sociedade ativamente, como uma forma de esconder ou de não se preocupar com essas pessoas. Depois do trabalho de mediação da Anísia, é que essas pessoas são reinseridas. De que forma? A Anísia vai, através do trabalho no ateliê, e você vai perceber isso no filme, é retratado de uma maneira muito bacana. Eu li vários textos da própria Anísia dizendo como era o trabalho no ateliê, e eu achei que eles trabalharam muito bem essa questão no filme. Onde o processo de mediação, existiam vários processos de mediação lá dentro do setor de terapia ocupacional, mas eu vou falar especificamente do ateliê de artes, que é o foco do filme, e também o meu foco na pesquisa. Era uma mediação livre, né? Então, a Anísia não tinha a pretensão de impor nada para os pacientes, além de se opor aos tratamentos convencionais para a esquizofrenia, por exemplo, né? Como eu citei, a lobotomia e o eletrochoque. Então, ela
pensava em um tratamento mais humano, mais próximo e mais livre. Então o ateliê, ele era um ambiente de experimentação livre. E para Nise, esse ambiente de experimentação, ele servia como um catalisador ou uma forma de acessar, de penetrar o inconsciente do doente. E através de estudos junto com o psicanalista Jung, ela vai então construir essa ideia de inconsciente coletivo e leitura das imagens através de simbologias para poder fechar diagnósticos e pensar a respeito desses trabalhos. Esses trabalhos eles vão crescendo, vão evoluindo e com o tempo eles ganham uma qualidade plástica muito forte, justamente porque também existiam artistas trabalhando como mediadores nesse ateliê, um asterisco muito especial e muito importante para o Almir Mavinier, que foi o parceiro da Nise na construção do ateliê de artes do setor de terapia ocupacional e reabilitação lá do Centro Psiquiátrico Pedro II, que ele também aparece no filme, que é muito interessante. Então esses trabalhos vão ganhando cada vez mais notoriedade, eles vão ganhando qualidade plástica, até que chega um momento em que eles decidem então fazer uma exposição desses trabalhos, ao qual a Anísio da Silveira convida Mário Pedrosa, um crítico de arte importantíssimo da época, e ele nota então essa qualidade plástica, essa qualidade artística mesmo do trabalho, essa expressão, expressividade e a relação entre esses trabalhos e o circuito de arte moderna da época. Então, ganha muita força, muita potência o trabalho desenvolvido no setor de terapia ocupacional a partir daí. Então tem aqui um panorama da história que é retratado no filme. Então, se você ainda não viu, vá conferir o filme é muito interessante por todos esses pontos. Eu trouxe aqui um trechinho do que a personagem Nise diz no filme, que correlaciona muito com essa ideia, né, dessa primeira exposição, desses trabalhos dos pacientes. Então, essa cena acontece quase no final do filme, não tem spoiler, tá? Não se preocupe. Mas ela diz assim: ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Clientes era como a Nise gostava de chamar os pacientes do setor de terapia ocupacional. Porém, com o convívio no ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, e a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica, mas hoje eu tenho certeza de que eles estão se comunicando numa outra linguagem, numa língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Então ela diz essa frase para dois doutores lá do hospital que foram ver a exposição contrariados, porque eles não queriam estar lá, e ela fala então sobre essa relação da imagem como linguagem, que a imagem é uma linguagem de comunicação desses doentes para com o seu terapeuta ou para com as outras pessoas, uma forma deles se comunicarem aquilo que estava mais intrínseco, mais lá dentro, mais incrustado no seu inconsciente, uma forma de exteriorizar isso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você com esse vídeo vá lá assistir o filme é muito interessante, cinema brasileiro de qualidade, ele está disponível no Globoplay e também no YouTube. Basta procurar aí Nise, o Coração da Loucura, que você logo vai achar. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e se ficou alguma dúvida, por favor, comente aqui embaixo. Então, falou, até a próxima!